eu preciso estar olhando para Jesus. Seja aqui na igreja, seja dentro da minha casa, quando nós estamos cultuando ao Senhor, quando nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, nós precisamos fazer com a atenção nele. E por que eu estou falando isso? Porque hoje está muito fácil a gente dispersar. Quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa em casa, lendo a Bíblia ou alguma coisa do meu devocional, e aí alguma coisa me distrai com muita facilidade. Às vezes até uma consulta que eu vou fazer, eu pego um texto, vou consultar alguma coisa na internet, e aí quando eu pego o celular para consultar, eu vejo alguma mensagem, alguma coisa, e eu me distraí daquilo que eu estava fazendo. Então nós temos que estar sempre atentos. Eu quero fazer o meu melhor, porque eu quero ser agradável a Deus. Eu quero que Ele se agrade da minha vida e que o meu culto seja um culto suave ao Senhor. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Esta semana, eu e o pastor Alcântara falamos aqui numa das lives acerca de Jacó, da prosperidade de Jacó. Mas hoje eu quero, ainda falando um pouquinho sobre a vida dele, mas falando sobre Jacó, nós foi de Abraão que nós falamos, Abraão e Isaac, isso. E agora eu quero falar um pouquinho sobre Jacó. Quando chega a hora de nós percebermos que nós precisamos deixar de depender do homem e caminhar dependendo de Deus. Tudo tem um tempo na vida da gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, Gênesis capítulo 33, versículo 11. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhes disse, meu Senhor, sabe que esses filhos são teus e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu Senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu Senhor em Seir. E Esaú disse, deixarei logo contigo dessa gente que está comigo. E ele disse, para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu Senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Significa paz. Deus deu paz para ele. Veja bem, Jacó, ele foi criado, ele, seu irmão gêmeo, Esaú. Esaú era o xodó do papai, Jacó era o xodó da mamãe. Então ele foi criado ali, próximo da sua mãe, a mãe cuidava dele, tinha uma atenção especial por ele, um cuidado especial por ele, até porque a natureza dele era mais parecida com a da mãe, o gosto. Então você acaba tendo alguma afinidade. E Esaú já era um homem mais do campo, que ele mais rude, e era mais o gosto de Isaac, seu pai. O tempo passa e ele engana, orientado pela mãe, ele engana o pai dele. Já tinha enganado o irmão, enganado em parte, porque ele falou o que haveria de fazer, mas quando ele engana o pai ali, ele engana o pai e o irmão ao mesmo tempo para tomar a bênção. Tem que ir embora, tem que fugir da sua terra. Quando ele foge da sua terra, ele foge por dois motivos. Primeiro, ele foge porque ele precisava sair da face, de diante da face do irmão para não morrer. Em segundo lugar, porque a própria mãe queria que ele fosse para a sua parentela para arrumar ali o casamento. Porque as mulheres daquela terra estavam dando dor de cabeça para Isaac e Rebeca, as mulheres que seu irmão Esaú tinha, com quem ele tinha se casado. Eram mulheres terríveis e eram sofrimento e amargura de espírito para o casal Isaac e Jacó. E Rebeca. Então ele tinha que sair daquele lugar. Aí ele sai de enganador, vai para Padã Arã, para a casa do seu tio, onde ele é enganado.
Mas eu não quero mostrar, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Enquanto ele estava na casa de seus pais, ele estava ali sendo orientado, estando debaixo da cobertura da sua mãe, do seu pai. Depois ele vai para a casa do tio e sai da dependência dos pais, passa a viver na dependência do tio. Ele se casa, mas o tio já, logo no dia do casamento, depois de trabalhar 7 anos para o tio, ele é enrolado pelo tio, ele é enganado pelo tio, casa com a mulher errada, recebe a mulher errada no dia do casamento, trabalha mais 7 anos pela a mulher que ele amava, fica ali 14 anos, quando ele fala, não dá mais, vou sair daqui, chega. E quando ele vai sair da casa do sogro, opa, Deus me abençoou muito por causa de Jacó, eu prosperei, a fazenda de Labão tinha aumentado muito, então vou manter Jacó aqui debaixo da minha cobertura, eu quero Jacó aqui comigo, porque ele me abençoa e eu prospero por causa dele, por causa do trabalho dele que o Senhor tem abençoado. Então eu vou dar um jeito de manter Jacó um pouco mais. Falou, olha Jacó, você trabalhou pela tua mulher até agora está na hora de você trabalhar pelo teu sustento, pelas tuas forças, para que você também possa enriquecer. Deus tem me abençoado por amor de ti, vamos fazer um negócio aqui, um bem bolado, você ganha, eu ganho. Sabe aquela conversa mole? Foi essa conversa de Labão com Jacó. Ele fica um tempo mais ali em Padan-Aram, mais 6 anos ele fica ali, trabalhando para o sogro. E quando o sogro percebe, porque até então, veja bem, até então ele trabalhava e o lucro ia para Labão. Ele também tinha a parte dele, depois eu vou explicar como que a gente vê isso. Mas Labão estava enriquecendo. Quando ele falou, vou te pagar um salário, agora é outro negócio, agora é para você enriquecer. E quando ele percebe que Jacó está de fato enriquecendo, aí ele muda o rosto dele. Aí os filhos de Labão, primos de Jacó, ficam com raiva dele, o próprio Labão fica com raiva dele. E aí Deus fala com ele. Ele percebe isso, mas Deus fala com ele no sonho, olha, está na hora de partir, vai embora daqui. Então ele ficou um tempo na casa dos pais. Depois ele fica mais um tempo na casa do sogro, 20 anos ali na casa do sogro, sendo um servil, sendo um servidor do sogro, trabalhando para ele. Dependência dos pais, dependência do sogro. E agora? Um homem casado com 4 esposas, com 11 filhos, homens e uma filha mulher. Benjamim ainda não tinha nascido. E ele ali ainda debaixo das ordens do sogro. Então há tempo para tudo na nossa vida. Há tempo em que realmente nós vamos ficar debaixo da cobertura de alguém. Há tempo em que nós vamos ficar sendo abençoados e cuidados por alguém. Isso não é vergonha. Os filhos, ele fica na casa do pai um determinado tempo. Muitos ficam na casa dos sogros um determinado tempo para que tenham condições de juntar o seu dinheiro, de comprar, de construir e de começar a sua vida. É um apoio, tudo temporário. Agora chega um tempo em que a gente precisa se libertar também. Em que a gente precisa viver a nossa vida, termos as nossas experiências. Uma experiência que nós precisamos atentar é o seguinte, o discernimento que a gente precisa ter. Enquanto eu estava na casa dos meus pais, Deus usou os meus pais para cuidar de mim. Enquanto eu estava na casa dos meus sogros, ou do tio, ou da avó, ou de quem tem ali aberto a porta, eu estava ali por um tempo e Deus usou aquelas pessoas para cuidar de mim. Só que normalmente as pessoas mudam o foco. Elas perdem, elas muitas vezes não têm esse tipo de esclarecimento. Algumas perdem, outras realmente não têm esse tipo de entendimento. Então ela fica olhando para a pessoa, não, mas eu não posso sair daqui porque fulano foi tão bonzinho comigo, mas aqui eu tenho tudo. Então a pessoa ou fica por comodismo ou fica por dívida. Então fulano tem abençoado, eu não posso até agora, eu preciso ficar aqui fazendo alguma coisa. Então a pessoa cria uma dependência, muitas vezes, claro que tem exceções, mas muitas vezes doentia.
E a pessoa não consegue sair e não consegue ter a sua própria vida. E aí parte-se, quebra-se um princípio que o Senhor nos concedeu lá no comecinho, quando Ele fala que deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua esposa e deixa o pai e a mãe, né? Deixa a parentela e vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai ser responsável pela sua família. Tem mulheres que não conseguem ser responsáveis pela sua casa, tem homens que não conseguem ser responsáveis pela sua casa. Eu já entrei lá para fazer uma oração em que a dependência da mãe era tão grande que a filha já casada, né, os dois trabalhavam, tinham o seu negócio, mas a mãe chegava dentro da casa, ela entrava, ela mandava, ela mexia do que ela achava que tinha que fazer, e a filha não conseguia quebrar aquele vínculo. E foi muita oração, muita orientação, e aí até que ela conseguiu libertar o jugo, e hoje tem uma família feliz. A família já estava quase, né, já estava à beira do divórcio, e Deus mudou tudo aquilo ali, e hoje eles têm um lar feliz, um lar dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios bíblicos, totalmente diferente. Então há situações em que a dependência ela é realmente doentia. O homem casa, ele não é senhor da sua casa. A mulher casa, ela não é senhora da sua casa. Alguém continua mandando, alguém continua, porque a dependência já não é uma dependência financeira temporária. Ela é uma dependência doentia. Tá? Então, às vezes há um bom relacionamento. Tá? Tem famílias que têm um relacionamento tão bom que conseguem coabitar no mesmo espaço, no terreno, em algum lugar, e viviam a sua vida tranquilos. A mãe não interfere na criação dos filhos, não atrapalha o relacionamento conjugal, né? Não atrapalha a dependência, a busca deles para crescimento financeiro, para crescimento profissional. Mas são exceções, e nós sabemos disso. A grande maioria tem sofrido com essas coisas por causa de uma dependência fora dos padrões da palavra de Deus. Então Jacó, quando ele vai embora, quando ele sai da casa do seu tio, o tio fica irado. Ele não quer perder a bênção que havia sobre Jacó. Ele não quer perder, ele cresceu muito, ele prosperou muito por causa de Jacó. Ainda que nos últimos 6 anos a grande maioria da fortuna do que foi produzido naquele período se tornou de Jacó, ainda assim ele era muito abençoado, ele não queria, ele foi atrás de Jacó e foi com ira, com risco até de matar o próprio Jacó, porque ele fala, ele vem, e aí Deus fala com ele: você não vai falar com Jacó nem mal nem bem. Então você chega lá e você vai ter uma conversa de homem para homem, de sogro para genro, vai conversar, mas não vai falar, né? Espere, veja, converse, escuta o outro lado. É isso que Deus está falando. Quando você não vai falar nem mal nem bem, você vai ter uma conversa, um diálogo, aonde você vai expor as suas razões e onde você vai ouvir do outro as suas razões. Então Labão vai, traz Jacó, conversa com ele. Jacó fala, conta as suas mágoas, conta aquilo que ele passou na casa do sogro. O sogro também conta aquilo que ele achava que era dele ainda. Jacó trabalhou 14 anos pelas 2 mulheres e ele ainda dizia: minha filha, são os meus netos, essa fazenda toda é minha, sendo que tudo aquilo foi muito trabalho, muito suor. Olha aí, uma dependência que tinha se tornado uma dependência doentia. O Labão, na verdade, não era Jacó que dependia de Labão, era Labão que dependia da prosperidade que havia na vida de Jacó. Como que muitas vezes nós temos uma visão distorcida dos fatos. Por isso que eu falo que é doentia, porque a visão está distorcida, está errado, não é esse o padrão que deveria ser. Então, é a hora que você precisa se libertar do jugo. E é Deus, somente Deus, que pode despedaçar todo o jugo na nossa vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27, está escrito: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então o jugo, todo tipo de jugo que é maligno, precisa ser despedaçado, precisa ser quebrado. E vai ser quebrado como? Através da unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá a direção, ele nos abençoa, ele nos capacita. E aí você consegue tomar as decisões corretas. Foi quando Deus falou com Jacó, através do sonho, que ele conseguiu tomar a decisão correta. Ele sabia que não ia conseguir sair da casa de Labão com tanta facilidade. Então ele chama as mulheres no campo, onde ele estava trabalhando, cuidando do gado, conversa com elas, expõe para elas, elas entendem a situação de Jacó, e Jacó vai embora sem falar, nem falar com o sogro. Tem hora que as despedidas, que cortar os laços, é uma coisa pesarosa, é uma coisa difícil, mas Deus, quando está no negócio, nos dá capacidade para tomar posições, capacidade para saber como tomar a decisão. Porque existem duas coisas: uma é você entender que precisa tomar uma decisão, e duas é você compreender que como essa decisão deve ser tomada e buscar o direcionamento de Deus para que isso aconteça. Então vou falar, olha só, presta atenção. Quando ele se encontra com o seu irmão, a Bíblia diz que Esaú vinha com 400 homens. Mas quando Jacó e Labão se encontram, Jacó primeiro tinha orado. Quando ele descobriu que o irmão dele vinha ao encontro, ele começou a orar, passou a noite orando, aquela história que ele lutou com o anjo ali do Val de Jaboque. E ele, durante esse período de oração, essa noite, ele luta com o anjo, ele tem a sua coxa deslocada, mas ele não larga o anjo enquanto o anjo não dá a bênção. É quando você ora, até a exaustão. Foi assim com Jacó. Ele lutou aquela noite toda até a exaustão, até ficar manquejando da coxa, mas só soltou o anjo quando o anjo o abençoou. E aí, abençoado, ele já toma a frente, que ele já tinha feito a família atravessar o Val de Jaboque, que é o rio. Ele já tinha feito a família atravessar, ele fica do outro lado. E aí ele, depois da oração, depois do anjo ter lhe abençoado, ter falado: a partir de hoje o seu nome não é Jacó, é Israel, porque você lutou com Deus como um príncipe. Ele passa, atravessa o Val de Jaboque, e ele, já do outro lado, ele toma a frente da família. As servas estavam na frente, depois Lia e por fim Jacó, José e Raquel. Aí ele passa à frente da família, ele vai encontrar com o irmão, se inclina 7 vezes a terra, como era um costume naquele momento, fala com o irmão, abraça, beija, e aparentemente está tudo bem. E olha agora o risco. Por isso que eu falo, nós precisamos estar atentos e compreender o que é a bênção de Deus na vida da gente. Vamos voltar em capítulo 33, no versículo 11. Depois deles se abraçarem e tudo, ele entrega para o Esaú o presente, e Esaú fala: eu não quero. Aí ele fala: toma sim, recebe da minha mão a bênção que te foi trazida, porque Deus me deu e porque tenho de tudo. E ele insistiu para que Esaú tomasse dele o presente. No versículo 12, Esaú diz: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Agora Esaú está tentando assumir a liderança. Eu vou na frente, eu vou na tua frente. Eu vou indicando o caminho, eu vou te guiando pelo caminho. E eles queriam ir, e Esaú queria levá-lo para Seir, o lugar onde ele morava. Tanto que Jacó fala: depois eu vou para Seir. Você sai de um jugo, de uma dependência no caso dos pais, depois da dependência do tio, e aí o irmão estava querendo colocá-lo debaixo de dependência novamente. Ele fala: vem, vamos caminhar. Ele já começa, ele dá a direção: vamos caminhar, eu vou na tua frente. Qual é o tempo em que você percebe que você precisa caminhar com as suas pernas? Em que você precisa se soltar um pouquinho.
Eu me lembro das minhas filhas quando elas começaram quando chegaram na idade de procurar emprego, de escolas longe de casa, né? No ensino médio elas estudaram longe, tinham que pegar condução. Nas primeiras vezes eu fui levar e depois você tem que soltar. Você não pode ficar levando para longe toda hora. Aprendeu o caminho? Agora você vai. É claro que nas primeiras vezes a pessoa fica insegura. Você fica com medo de passar do ponto, com medo de errar alguma coisa, de pegar o ônibus errado. Isso é normal na vida do adolescente. Depois chega a hora de trabalhar fora. Aí você pode até ir junto a primeira vez, se for um lugar longe, a pessoa não conhece, mas depois eles vão ter que ir sozinhos. E você está saindo daquela dependência. Você não pode, um jovem hoje, ficar dependente do pai e da mãe e levar para cima e para baixo. Você precisa se soltar. Então é quando a dependência vai sendo quebrada e a pessoa vai descobrindo que ela é capaz. Porque a dependência demorada nos incapacita. Ela te poda. Ela te impede de enxergar qual é a tua real capacidade. E quando alguém está te bancando, te sustentando, te guiando pela mão, você não cresce. Você fica achando que você sempre vai precisar daquela pessoa. E aí tem um momento que a pessoa se libera. Eu estava vendo, né, durante esses meses agora, algumas pessoas que ficaram desempregadas por conta dessa situação toda do país e alguns se tornaram dependentes de ajuda. Realmente ficaram dependentes. Ou dependente do auxílio, ou dependente de uma outra pessoa da família, saiu, tiveram que se deixar a casa, ir para casa de um parente, porque não tem como pagar o aluguel. Mas algumas outras pessoas, com o dinheiro que receberam, conseguiram montar um negócio. Um mini restaurante, delivery, ou montar alguma coisa de venda, comprar algum produto e começou a revender. Então, ao mesmo tempo que alguns que eram independentes se tornaram dependentes financeiramente, outros que eram dependentes de trabalho, do emprego, agora montaram o seu próprio negócio. Abriram uma MEI, né, que é o microempreendedor individual, tem que falar devagar. Abriram uma e começaram o seu negócio. Quando terminar a pandemia, aquela pessoa não vai voltar à dependência. Vários vão continuar trabalhando porque o negócio vai continuar. Uma área de alimento, de venda de roupa, isso não para, é sempre. Então, alguns conseguiram até, durante a dificuldade, a adversidade, conseguiram até sacudir o jugo, quebrar o jugo. A partir de agora eu sou independente, eu vou viver a minha vida. Às vezes estava na dependência dos pais ainda, mas os pais também estão passando por um momento difícil, então os filhos se soltaram e foram em busca de alguma coisa melhor, até para ajudar dentro de casa. Então saíram da dependência e criaram o seu próprio negócio. Ou pelo menos começaram alguma coisa que eles começaram a perceber que são capazes. Então quando eu quebro a dependência, eu descubro que eu sou capaz. Que eu posso fazer alguma coisa além daquilo que eu achava que podia. Eu estava sempre dependendo, sempre achando que eu precisava de alguém para guiar a minha mão. E aí você se vê sozinho no lugar e você fala, não, agora eu tenho que me virar. Eu não tenho mais agora que ficar chamando, que ficar buscando, agora eu tenho que me virar sozinha. Eu me lembro que em algumas situações que eu passei na minha vida, que eu percebi que aquela dependência estava me incomodando ou me humilhando de alguma maneira, eu resolvi quebrar. Falei, não, chega. Eu posso caminhar com os meus pés nessa área. Então você tem que descobrir em que área você pode caminhar com os teus pés. Quando é que você pode deixar de ficar somente, vamos falar na área espiritual, somente pedindo oração? A gente deve pedir oração? Deve, a Bíblia manda orar uns pelos outros, então tem hora que você vai precisar de oração de alguém. Eu posso pedir oração, não tenho vergonha nenhuma. Ora por mim nessa área. Não tenho vergonha nenhuma de pedir aqui na igreja, de pedir algumas pessoas, amigas, conhecidas, ora, porque o negócio está difícil, não tenho vergonha disso. Mas tem horas, mas você vai ficar a vida inteira, tudo que você precisar, você vai pedir para outro orar?
Será que a gente também não tem condições de a gente também orar? Em algumas situações financeiras, você está passando um momento difícil, não tem problema nenhum. Se você tem quem possa te ajudar e você tem como recorrer sem constrangimento, não tem problema nenhum. Agora você vai depender daquela pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos? A vida inteira? Tendo condições de trabalhar? Se a pessoa, por algum momento, alguma situação, perdeu, né, a sua capacidade de produzir, é uma coisa, vai ter que depender. E dar glória a Deus se encontrar alguém. Mas se a pessoa tem condições, ela está lúcida, ela está perfeita, ela está saudável, tem condições de trabalhar e não trabalha, então ela se acomodou. Então é descobrir em que situação você se encontra, buscar de Deus uma direção para a tua vida. Não estou falando para ninguém meter as caras e sair por aí quebrando a cara, não. Eu estou mostrando que Jacó, Deus falou com ele. Eu vou ler esse texto aqui, peraí. Até marquei. Cadê? No 31? Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado aqui no céu, mas eu não lembro mais. Capítulo 31, você fala? Que Deus manda Jacó tomar a terra dos seus pais? Isso. Só já o versículo. É que eu marquei na outra Bíblia que eu estava lendo de manhã. Era logo no comecinho do 31. Aqui, bem no começo mesmo, do capítulo 31. Olha, então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Os primos dele já estavam falando entre os outros e chegou aos ouvidos de Jacó. Viu também Jacó o rosto de Labão, e esse que já não era para ele como dantes. A gente não sabe quanto tempo durou esse período aqui que ele descobriu que eles estavam falando, porque foram 6 anos de prosperidade. Então os primos ficaram realmente aborrecidos. Verso 3: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Então veja bem, durante um período ele ainda ouviu, ele foi observando, certamente falando com Deus, orando, porque Jacó cria em Deus, ele demonstra isso, Deus falava com ele. E aí chega um momento em que o Senhor fala com ele no sonho: torna a terra da tua parentela, volta para a casa dos teus pais, volta lá para o teu lugar. Até porque a bênção de Deus estava na terra de Canaã, e eles ficaram rodeando ali até que se cumprisse o tempo deles tomarem posse daquela terra. Então Jacó não fez uma coisa impensada, ele não saiu por aí, tem aquela história do rebelde sem causa, em que a pessoa acha que ela já pode se rebelar, mas ela ainda não tem estrutura física, emocional, psicológica e espiritual para tomar posse da terra. Então Jacó, nesse período, ele já sabia tudo o que ele precisava saber, ele já tinha um rebanho para cuidar, ele já tinha uma família para cuidar, então ele tinha que realmente se posicionar. E outra, ele tinha uma promessa de Deus, e não me refiro a essa promessa dada aqui nessa passagem, mas a promessa que vinha desde Abraão, Isaac e Jacó. Aquilo que Deus falou com ele lá atrás, a oração que ele fez, quando ele fez aquela oração, quando ele estava indo para Padan-Aram, ele faz uma oração, ele promete dar a Deus o dízimo se Deus fosse com ele. Deus ali, ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. Então ele tinha já tido uma experiência com Deus, ele sabia que lá era apenas por um tempo. Então nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus tão especial, tão próxima, tão de comunhão com Ele, que nós possamos ouvir quando Ele fala conosco, que nós possamos nos aperceber do que está acontecendo ao nosso redor.
Ele conseguiu perceber o que acontecia ao redor dele. Ele conseguiu perceber, veja bem, Jacó, eles ainda que moravam dentro de uma mesma, vamos falar, de uma mesma tribo, de um mesmo clã, que era o clã de Labão, eles tinham uma distância entre eles. Quando o sogro dele, Labão, faz o pacto com ele coloca 3 dias de distância entre Jacó e os filhos dele, que iam cuidar do resto do rebanho de Labão. Então eles estavam afastados um do outro. Tanto que quando Jacó foge, Labão leva 3 dias para descobrir que Jacó tinha ido embora. Eles não estavam próximos um do outro, mas tinham os servos que circulavam ali, aqueles que conheciam Jacó, que sabiam do trabalho dele, que estavam vendo o que estava acontecendo e que o anunciaram a Jacó. Então, será que eu tenho tido ouvidos? Será que eu estou realmente apercebido daquilo que está acontecendo ao meu redor? Não estou falando de fofoca, de intrigo, de fuxico, não é nada disso. Mas há coisas das quais nós precisamos tomar conhecimento. Eu quero ser abençoada. Eu quero ser uma bênção. Porque, veja bem, ser abençoada é quando você recebe aquela bênção de Deus. Mas às vezes você precisa ser uma bênção também na vida das pessoas. Então eu quero ser abençoada para que eu seja uma bênção. Quando Jacó recebe do Senhor a bênção, quando Deus muda o nome de Jacó, ele, além de ser uma bênção, né, e o trabalho dele, Deus prosperar, ele agora vai ser uma bênção na vida das suas mulheres, na vida de seus filhos. Ele agora vai assumir a liderança de verdade de toda a sua família. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos soltar nesta área, viver da maneira que Deus quer. Agora, algumas coisas que podem nos ajudar. Presta bem atenção. Aí no capítulo 31, eu quero que você entenda que você só vai conseguir se libertar quando você conseguir perceber também a bênção que o Senhor já te deu. Você só consegue confiar no Senhor quando você tiver os seus olhos abertos para compreender aquilo que Deus já fez na tua vida. Então, vamos aí. Capítulo 31, no versículo 3, nós já lemos quando Deus falou com ele, né? Ele viu que os primos e o tio tinham se revoltado, e aí Deus fala com ele: torna a terra dos teus pais, a tua parentela. Ele tinha uma ordem, ele tinha uma direção a tomar. No versículo 7, diz: mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. A consciência de que Deus está com você. Ele diz: porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. E aí Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. Deus viu que Labão estava agindo de má fé. Ele falava: olha, nessa próxima nascimento de ovelhas, né? Eu queria falar, agora me fugiu a palavra. Vamos falar no próximo rebanho que nascer, os listrados são seus. Tudo que nascer listrado no próximo rebanho, tudo que nascer, as próximas crias que forem dadas, que nascer listradas, são tuas, vão ser o teu salário. Você vai cuidando do gado. E ele foi cuidando daquele rebanho. E aí todos os fortes, nasceu um rebanho forte e listrado. Aí Labão foi lá, olhou tudo listrado. Aí, quando nascia, aí o que era listrado, Jacó separava, dava lá para os seus servos. Os filhos eram pequenos ainda, ela deixava lá com os seus servos e ia cuidar do rebanho de Labão. Aí Labão falou: não, tá dando tudo listrado? Então agora, só que for malhado que é teu. Aí a grande maioria das crias viu todas malhadas. Aí Labão ficava indignado: não, agora é malhado. 10 vezes ele fez isso em 6 anos. 10 vezes ele mudou o salário de Jacó. Ficava mudando. E aí, como ele mudava, Deus
abençoava de tal maneira que o rebanho dava justamente aquilo, a maioria dava o que ele tinha falado que seria o rebanho dele. Porque quando Deus está no negócio, você não depende do homem. O homem pode até tentar te passar a perna, mas Deus vai lá e te honra. Então, ter consciência de que você está andando com Deus e que Deus está cuidando, ele diz aqui: se Deus não for comigo, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Então Jacó tinha esse entendimento. Deus não permitiu. Deus está cuidando de mim. Então você vai ter muito mais ousadia para tomar decisões quando você perceber que Deus está cuidando de você. No versículo 11: E disse-me o anjo de Deus em sonho, Jacó, e eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, são picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Olha aí, Deus mostrou para ele num sonho, tá? Deus mostrou para Jacó através de um sonho o que estava acontecendo no mundo espiritual. Mas não tem aqui bode, que ele está tirando os bodes aqui, mas Deus de alguma maneira mostrou para ele, na hora da cria, do cruzamento, bodes são picados, listrados, malhados, aquilo que Deus quer, Deus faz. Como que isso aconteceu? Tenta entender o mistério de Deus, não. Tenta entender apenas que Deus está cuidando. Ele viu no sonho e ele viu na realidade a cria que nascia. Para pensar um pouquinho. Deus tem cuidado de nós. Se você entender que hoje nós estamos aí passando uma crise no mundo inteiro, mas Deus tem sustentado a gente. Quem aqui ficou sem pão algum dia em casa? Sem comida para pôr no prato? Glória a Deus. Todos nós temos tido comida para colocar na nossa mesa. Todos nós temos condições de nos movimentar, de nos locomover. Todos nós estamos vivendo porque somos sustentados por Deus mesmo em tempos difíceis, ou principalmente em tempos difíceis. Isso é entender o cuidado de Deus. No versículo 24, ainda no 31, versículo 24: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele o varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, 31, pulei aqui a folha. 31, 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Deus repreendeu aquele homem que intentava fazer mal a Jacó. Tudo o que acontece na nossa vida acontece segundo a direção que Deus nos dá. Amém. Aleluia. Deus tanto nos abençoa, quanto muda também a má intenção das pessoas, transtornando, mudando tudo a nosso favor, como também Ele repreende aqueles que nos intentam fazer algum mal. Deus é Deus. Ele pode tudo. Ele pode realizar coisas na nossa vida que nós não vamos entender. Mas tudo está acontecendo para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e para que nós venhamos aprender a viver na dependência de Deus. Amém. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Deus, é dependência de Deus. Eu tenho que viver na dependência de Deus. Eu preciso entender isso. Deus pode estar usando pessoas, mas a minha dependência é de Deus. Deus pode usar a minha família, Deus pode usar os meus pastores, Deus pode usar irmãos, Deus pode usar patrão, mas é Deus usando essas pessoas. É Deus cuidando de mim. Se eu paro para olhar para a pessoa, eu me torno dependente daquela pessoa, e isso faz mal. E isso traz uma dependência nociva, doentia.
Porque não é da pessoa que eu dependo. Deus está abençoando aquela pessoa para que aquela pessoa me abençoe. Mas Deus também pode me abençoar no tempo oportuno. Então eu tenho que me preparar, aproveitar a oportunidade de me preparar. Enquanto eu estou aqui, eu estou aprendendo alguma coisa. Enquanto eu estive na igreja, lá no Rio de Janeiro, na igreja sede, eu estava aprendendo na dependência dos meus pastores, na dependência de outros pastores que iam lá ministrar. Mas o tempo passou, eu me casei, vim para São Paulo. E aí era eu e meu marido. E aí nós tínhamos que aprender que a dependência que nós tínhamos era de Deus. Tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente. Nós começamos a aprender a depender de Deus. E aí nós fomos percebendo que Deus realmente cuida de nós em todos os lugares. Vou dar um testemunho aqui rápido, sem entrar na questão. Uma vez eu conversei com um pastor, amigo meu, foi amigo meu na época da adolescência, já está em outro ministério, e ele estava passando por uma luta muito grande no tocante à igreja. E ele falou, a nossa igreja aqui é uma igreja pequena, e nos foi dito que deveria voltar para o meu estado de origem e deixar a igreja aqui, mas como eu vou deixar essas ovelhas aqui? Porque a igreja não conseguia se manter. Não vou nem dizer dar lucro não, era se manter mesmo. Então a igreja manteve por anos até. E eu falei para ele, você acredita que Deus te deu um ministério aí? Essas almas aí são almas, são vidas que pertencem a Jesus? Deus te manteve aí, meu irmão. Deus usou o teu ministério até hoje. Se você continuar a cuidar do rebanho, Deus vai usar outras pessoas. Hoje tem 2 igrejas neste lugar. Então, é Deus. Ou você aprende e entende que quem cuida de você é Deus, ou você vai ficar na dependência humana e dando para o homem a glória que é devida a Deus. Entendeu isso? Se você olhar e achar que é o homem que está te dando, você está dando para o homem a glória que pertence a Deus. Então tome cuidado para não se deixar distrair, não perder o objetivo, não perder o foco. Foi Deus que te abençoou até aqui e Ele vai continuar cuidando de você. Atribua a Ele a glória que lhe é devida. Amém? Graças a Deus.